Ouro da Casa, um podcast de literatura da BLCS. Mais uma sessão do Ouro da Casa, uma iniciativa da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, que procura olhar para aquilo que, na cidade de Braga, não no estrito sentido de Braga cidade, mas Braga região, Braga concelho, Braga distrito, autoras passaram por cá, autores também já irão começar a iniciar, também a dar aqui o seu voz e aquilo que é a sua experiência e o que os motiva, o que os leva à escrita, a apetência natural de quem faz um percurso desde a docência, na aprendizagem escolar, todo um percurso ao longo do tempo, vai desembocar, como muitas vezes também se diz, naturalmente, num processo da criação, no processo da escrita, naquilo que é o enquadramento mais ou menos, se quisermos, abstrato ou uma concepção, uma ideologia de literatura e de escrita, que depois temos aqui à nossa frente e também esperamos vivamente que os nossos e as nossas ouvintes e espectadores desta iniciativa acabem por encontrar uma razão maior para realmente fazer a pesquisa, encontrar, adquirir, também já agora passa aqui um bocadinho a promoção e até a publicitação dos livros do nosso convidado desta sessão. De qualquer das formas, também a biblioteca possui no seu acervo, no seu património bibliográfico, livros que são da autoria de José Moreira da Silva. É o convidado de mais uma sessão de O Ouro da Casa. José Moreira, obrigado por aceitar este convite. Estas coisas têm sempre uma origem, como é óbvio, quer seja nos bancos da escola, nas cadeiras ou carteiras tradicionais que existiram neste país há muitos anos e há muito tempo, mas um pouco do que foi essa vivência da infância ou desse percurso infanto-juvenil que leva, por um lado, ao gosto da aprendizagem, como é natural, por outro lado, ao gosto pela leitura e depois, já mais tarde, estruturadamente, provavelmente no percurso académico no ensino superior, a ideia, as concepções, as afinidades eletivas que se criam, os laços, as amizades com autores e autoras, um bocadinho o que foi a origem e o percurso de vida até na aprendizagem da escola e o gosto por aquilo que é o nosso património, a nossa língua, a nossa cultura, a nossa literatura portuguesa, que às vezes é pontapeada por aí, a pretexto de tudo e mais alguma coisa, mas essa parte ficará o último. Não, quer dizer, pontapeada naquele sentido em que qualquer um e qualquer uma se arroga no direito, tem o legítimo direito, penso que sim, de ser um escritor ou uma escritora extraordinária, mas isso são contas de outro filme, de outro rosário. Portanto, mas de qualquer das formas, era aqui que eu queria chegar, o pontapear naquele sentido. Exato. Se quiseres uma ligeira analogia ou uma comparação assim um bocadinho pífia, mas sendo esta, poderia ser outra. Portanto, José Moreira, faça o favor. Bem, eu posso talvez começar lembrando a minha infância, porque sem dúvida que foi aí que nasceu este meu gosto pelas palavras. Foi exatamente aí. Eu lembro-me que o meu pai, que tinha a 4ª classe, tinha uma caligrafia muito bonita que eu tentei copiar durante muito tempo e consegui, porque neste momento eu tenho uma caligrafia que é muito parecida com a caligrafia que o meu pai tinha. O meu pai não tinha assim uma grande formação, não era metalúrgico, não tinha grande formação, mas era um homem muito inteligente. Ele todos os dias levava para casa, já que não havia dinheiro para livros na época, a vida não era fácil, ele todos os dias levava para casa um recorte de jornal, pequenas notícias, pequenos artigos, e essa era sempre a minha tarefa, a minha leitura. Aí, por volta da 3ª, 4ª classe, eu tinha sempre que ler, porque sabia que o meu pai levava um artigo do jornal e eu entretinha-me a fazer isso. Sei que um dia eu vivia ali na confeiteira,
ali perto da adega, cruzamento que vai para Adolfo e para Adolfo. Sim, sim. E viemos cá para cima para o Monte de Arcos, perto do cemitério. Perto do cemitério. E descobri ali no centro académico, na rua São Bernabé, se não estou em erro. Sei que Tem lá uma biblioteca, uma livraria agora, o apostolado sim, tem lá, exato. ligado é aos por aí, jesuítas. Ou Mas é do outro lado, é na rua, sim. É na rua que desce que vai ligar à rua Santo André. Sim. Tinha lá, e penso que ainda tem, o centro académico, onde se reuniam na altura os jovens para jogar a bola, para jogar futebol de salão, que eles tinham um ringue, um em cimento e outro pequeno em terra, e nós íamos para lá brincar. E um dia descobri que eles tinham lá uma biblioteca, no primeiro andar. Não era uma grande biblioteca, mas teria aí uns 1000 livros. E Já um acervo, era bem bom. razoável. E quem comandava aquilo era o Padre Borges, um padre velhote, muito meu amigo. Depois ele ficou a adorar-me. Porquê? Porque eu descobri a biblioteca e enquanto não li os livros todos daquela biblioteca não fiquei satisfeito. Porque eu pedia-lhe autorização, ele deixava-me levar para casa, eu devorava aquilo tudo. E portanto comecei a ler muito nessa altura. Eu já disse isto uma vez, não sei a quem, mas eu acho que pelos meus 17, 18, 19 anos eu tinha lido mais de 1000 livros, não é? Tinha. O que é um facto extraordinário, porque se nos lembrarmos que Porque há algumas convidadas, por acaso não, estas coisas nunca são por acaso, é aquela velha expressão que nos foge sempre o pé, quase para o chinelo, como costuma dizer, mas que viveram ou vieram para Braga por razões de estudo e depois fixaram-se em Braga profissionalmente, e muitas delas, neste caso algumas das nossas convidadas, acabaram por se tornar professoras, mas falam sempre muito, como muita gente neste país também fala, com muita saudade das famosas carrinhas da Gulbenkian. Aquelas conhecidíssimas Citroën que apareciam no Largo da Aldeia, da freguesia. E passavam. Também José Moreira lembra-se de alguns livros dessas carrinhas, li alguns. Eu digo isto porque, por ironia das coisas, um dos grandes poetas portugueses, por exemplo, o António José Forte, foi profissional, foi trabalhador numa dessas carrinhas. Em Vieira do Minho. Foi destacado para Vieira do Minho, e o famoso livro de Luís Pacheco, passado em Braga, é resultado de uma viagem que ele faz ao encontro do amigo, do António José Forte, e depois passa por Braga e vai à vida dele, de andarilho por aí afora. Portanto, e houve outros, o Herberto Helder, também temporariamente também foi funcionário das bibliotecas da Gulbenkian. Portanto, exerceu sempre uma formação um bocadinho sempre autodidata, aquilo que era o cheiro e o sentido de um bom livro, aconselhado também provavelmente pelo funcionário da dita carrinha, que orientava um pouco as leituras em função da idade. Mas isso também, de alguma maneira, o José Moreira contatou com esse mundo. Sim. Já irá perceber o porquê deste primeiro nosso tópico. E lembro-me também dessa época, lembro-me de passarem lá uns senhores que levavam uns fascículos que vendiam, fascículos daquela literatura de cordel, que contavam aquelas histórias, aqueles poemas, não sei o quê. Lembro-me muito bem desses fascículos, li alguns, depois era preciso organizá-los em livro, portanto, isso aí não cheguei, mas li alguns fascículos. Então era um tempo muito interessante, em que não havia propriamente, porque não havia televisão no início. Eu vi televisão... Estou a perceber. A primeira vez eu vi televisão pelos meus 7, 8 anos, aqui na Confeiteira, que fica a 2 km da cidade, não é? Era uma aldeia. Já não é. E portanto, o contacto com estas coisas não era muito fácil. Mas lembro-me realmente disso. Depois, a vida foi-se organizando, vim estudar para Braga. Fui estudante na Carlos Amarante durante uns anos e também cá em cima no Liceu São Miranda.
por acaso depois escolas onde fiz estágio, na Casa da Marante, estágio profissional, e depois fui lá professor também, e também fui professor cá em cima, no Sá de Miranda. É, um ano em cada lado. Depois, bastante mais tarde, fui para Alberto Sampaio, depois de um percurso no secundário, fui para Alberto Sampaio e fui lá diretor da escola durante um tempo. Portanto, falar do nosso gosto pelas palavras tem a ver com este início que eu tive. Mas aquilo que eu queria perguntar, que é este tópico, passaremos a outro, é neste sentido. Muito hoje se fala daquilo que é a literacia, a leitura, o conhecimento, o gosto, a definição do gosto. Não vamos entrar em questões muito técnicas, porque também não é por aí que... Mas até que ponto, porque isto é a primeira linha, até que ponto é que este não é um exercício, mas esta vontade, ou esta disciplina, ou aquilo que é o incentivo ao gosto pela leitura, é importante para a consciência, quer seja como cidadão, cidadã, como sujeito crítico, interventivo ou não, seguro de si, capaz de olhar para a vida e para o mundo. De que maneira e de que modo, pegando até nessa experiência que o José Moreira teve como docente, como professor, que lidou com jovens, rapazes e raparigas na sala de aula, a atitude e aquilo que foi o desempenho, isso é importante, é nuclear, é central, ou estes desafios agora da velocidade, da comunicação, das redes, das tecnologias, como é que sairemos, se é que sairemos? Parece-me tão evidente que a cultura é o coração de tudo. Isso para mim é tão evidente, e eu meço a cultura muito pelos livros que nós vamos lendo. Claro que a cultura é muito mais do que isso, mas, portanto, sendo isso tão relevante, eu nunca compreenderia que o livro deixasse de ter a primazia no meio disto tudo. Portanto, a minha preocupação enquanto pai, por exemplo, tenho 3 filhos e tenho 4 netos. A minha preocupação é pô-los a ler. Eu tenho muitos livros em casa, portanto, os meus filhos nunca tiveram problemas, pelo menos livros tinham. E graças a Deus eles vão lendo. Os meus netos, eu estou sempre a oferecer livros, porque não há dúvida que nós podemos filosofar dizendo que o conhecimento do mundo passa muito pelos olhos e pelos sentidos, não é? Por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos, o que é verdade. E eu sempre me preocupei muito em olhar o mundo à minha volta, saber o nome das coisas, não é? Eu digo isto porque há um título de um livro, e era aqui também que eu queria chegar, de alguma forma, não é? Pronto. Até que ponto é que tem validade ou não aquilo que eu vou dizer, ou pertinência, ou faz algum sentido. Mas lembra-me um livro de um sociólogo, de um filósofo, talvez norte-americano, que fez o seu tempo, mas hoje em dia não sei se está a ser recuperado ou não, um livro muito conhecido, que teve edição em Portugal, A Cultura Inculta. Causas e decadências da civilização ocidental. Sim, e depois há um outro a seguir, que é o apelo à leitura dos clássicos, ou releitura da cultura clássica como trave ou pedra angular daquilo que é a nossa forma de estar na vida. Outros povos terão outra, os confucionistas, os chineses têm outra, os indianos terão outra, e por aí adiante. De que forma é que, por exemplo, eu estava-me a lembrar, porque é um bocadinho aquela ideia de um livro que provavelmente também fez o seu percurso em Portugal, a paideia, aquela noção que vem um bocadinho do exercício socrático e não sei quê, aquilo de espontânea e libertar a vontade da aprendizagem, do conhecimento, claro, depois a posteriori estruturado. De que forma é que isto é possível, é passível, a partir do livro, também como um dos blocos do edifício dessa tal vivência cidadã? Ora bem, a verdade é que há aspectos da realidade, aspectos do mundo em que vivemos que nós não conseguimos perceber imediatamente, não é? Que nós, como dizia o Asset, somos nós, as nossas circunstâncias que são muito restritas, muito reduzidas. Claro que quem viaja vai conhecer de mais mundo, etc., mas a maioria das pessoas
situa-se no seu contexto. Eu e a minha preferida, quase assim um Exatamente. bocadinho. Portanto, nesse sentido, não há dúvida nenhuma de que o mundo se abre quando nós pegamos num livro. E o nosso universo cultural também se enriquece imediatamente. Isto para nem sequer falar da questão mais profunda, que é a ativação da indagação, não é? Da procura das coisas, de outros universos, de outras culturas que nós vamos descobrindo, e a ativação da própria imaginação. Eu não consigo, se eu estou a ler um livro, por exemplo, eu adoro o Dostoiévski, que para mim é o maior de todos. Não é? Eu não consigo estar a ler um livro de Dostoiévski sem mergulhar em toda aquela vivência cultural. E isso enriquece-me sobremaneira, porque de outra forma eu não teria a mínima hipótese de mergulhar naqueles universos, nesses universos. Por isso é que essa referência aos autores clássicos, aos nossos, eu vou situar-nos nos nossos. Sem dúvida, a nossa tradição. No momento em que, eventualmente, quem determina os programas, etc., vai pondo de lado alguns autores que eu considero fundamentais, pode ser muito complexo, porque parece ser verdade que neste momento se tende a ver a história, como disciplina, por exemplo, como uma coisa mais ou menos secundária, não é? Eu não sou assim um nacionalista ferrenho, não sou. Ou a própria filosofia, apesar da filosofia fazer o percurso até ao secundário e até a filosofia tem decaído muito. Se nós começarmos a pôr de lado autores como Luís de Camões, como António Ferreira, Luís de Camões, Sá de Miranda, o Garrett, o Nicolau Tolentino, não é? O Nicolau mesmo, ou então o Alexandre Herculano, o Herculano, que é um bocadinho mais austero, mais duro, mas podia-se ler também muito bem. E mais tarde o S. E o Camilo, com até as novelas. Ultimamente está a ser redescoberto, e ainda bem, embora ele realmente tenha uma obra enorme e não é fácil ler aqueles livros todos. Quer dizer, se nós começarmos a pôr um pouco de lado um autor como Luís de Camões, que é agora o quinto. Que é, sem dúvida nenhuma, o maior poeta português, quer dizer, nem questiono isso. Essa parte do Camões irá ficar para isto aqui. Ok. Portanto, então, se nós eu peguei num livro, que é este livro, dizem que são sonetos, um livro e já irão perceber o porquê da coisa. Portanto, se nós começarmos a pôr de lado os nossos autores, nós arriscamos-nos a perder referências culturais que são nossas, do passado, não é? E se nós perdemos as nossas referências culturais, começamos a andar aí meio perdidos na vida, porque as raízes estão aí, e uma árvore que não tem raízes fortes cai, e basta ver o que se passa pela cidade, não é? Em frente à minha casa estão caídas duas árvores que já estão caídas. Ventos de 80 km mandam-nos abaixo, não estamos a falar de Portanto, 300. nós temos realmente de pegar nestas raízes, de nos agarrarmos, não é, bem nelas, para nos sentirmos como partes de uma cultura, e só desta forma é que se compreende que depois, para além de nós lermos os nossos livros, depois também queremos escrever. Mas o que eu queria chegar também era aqui, e depois poderemos fazer assim uma pequena digressão à volta daquilo que é os programas educativos, os programas estruturados pelo Ministério, organizados pelo Ministério, a disciplina de português, mas não é isso que nos move, assim, principalmente, é mais a obra do autor José Moreira da Silva, porque também foi professor. Como é que são os programas hoje, fazem grande sentido, não fazem, mas aquilo que interessa verdadeiramente agora é, como escritor, como autor, é possível, no entendimento do José Moreira da Silva, ser escritor, ou escritora, no caso o escritor, romancista, ou poeta, ou poetisa, nesta, ou dramaturgo, ou dramaturga, sem ter esse lastro, aquilo que é o nosso cânone literário português. É possível, não é possível, porque vem sempre com aquele velho argumento, assim um bocadinho manhoso, que não é justificativo do que quer que seja, que é, mas o Rimbaud aos 19 anos tinha escrito
escreveu a obra que escreveu. E as pessoas esquecem-se que ele, com 12 e 13 anos, fazendo lá na sua pequena aldeia, lá para a Picardia, ou para a Normandia, por aí algures entre a Picardia e a Alsácia, leu quanto livro havia na biblioteca lá da sua pequena aldeia. Exatamente. E, portanto, leu aquilo tudo como desesperado. Foi escrever aos 19 anos, Nem mais. E disse, eu já não escrevo mais, está aqui feito, e agora vou à minha vida vender pistolas para a Eritreia e outras coisas mais. Passado este Fediver, até que ponto é que, sem isto, ou com isto, é realmente aquilo que era, que o José Moreira falou, a solidez, as raízes bem entranhadas. A escrita, como é isso da escrita? Assim, a escrita... o escritor há de ter um momento, eu tive, em que recebe um clique para escrever. Eu tive esse clique. Um dia não... Sabe que o Einstein disse, meus caros, isto é 95% de trabalho, de esforço e 5% de inspiração. Exatamente. Portanto, isto é trabalho, trabalhar. E muito, não é? E muito. Em qualquer área, qualquer área isto não é assim, estar aí a... Eu fiquei a perceber, eu sabia que lia umas coisas e sabia que escrevia razoavelmente já pelos meus 13, 14, 15 anos, eu sabia que já Um amanuense também escreve mais ou menos, exato, não é? Quer dizer, eu sabia, pronto. mas recebi o clique quando um dia, numa aula de português, na Carlos Amarante, o nosso professor, que era o professor Agostinho, nos pediu para escrevermos sobre um tema que ele deu na altura, naquela aula. E eu escrevi um texto. E aquele texto foi mandado pelo professor para um concurso. E eu fiquei em primeiro lugar na altura na escola, porque recebeu muitos textos. E depois, numa segunda fase, eles, não sei quem enviou o texto para o concurso a nível nacional, eu voltei a ficar em primeiro lugar. E eu descobri de repente, eu devo ter escrito ali um texto muito interessante. E recebi um prémio que foi um mês na Madeira, no Funchal, com tudo pago. Recebi esse prémio e fiquei convencido, se calhar até escrevo umas coisitas, não é? E a partir daquele momento pensei realmente em escrever. Escrevi montanhas de textos, que já nem sei deles, não é, que se perderam, mas ganhei. Mas José Moreira também sabe daquele episódio que o Fernando Pessoa escreve a mensagem e manda para um concurso porque precisava de 1 conto e 500, e o amigo António Ferro organizou a mensagem e vai a ver-se. Quem ganhou foi o padre Vasco Reis com um poema à Nossa Senhora, exatamente, não sei das quantas, e o homem ficou pior que estragado, exatamente, com a história. E quando nós sabemos que o Fernando Pessoa publicou esse livro em vida, que eu acho que foi publicado depois, era isso que até dá vontade de rir, não é? Estas até coisas. Dá vontade de rir. E pronto, eu depois fui realmente escrevendo umas coisas, mas sem grande preocupação de publicar, fui guardando, mas com o tempo as coisas desaparecem, não é? Entretanto, a minha vida evoluiu, avancei, casei, pelos meus 20 anos eu casei, aos 22, 23 já tinha 2 filhos, toda a vida não foi fácil, porque eu tive de trabalhar, tive que dar corda aos sapatos. E tive de trabalhar bem. E entretanto consegui fazer a minha licenciatura e passei a ser professor. Dei então as minhas aulas, comecei por Guimarães e rapidamente cheguei aqui a Braga. Claro. E cheguei aqui a Braga, onde realmente trabalhei, lecionei as disciplinas de português e de francês, porque eu fiz a licenciatura em português e francês. E depois fui convidado, aí na década de 90, fui convidado pelo falecido professor Azevedo Ferreira e pelo professor Aguiar e Silva a ir à universidade. E estive lá há bastantes anos, não é? Estive lá há 25 anos. A minha vida teve ali um interregno que foi um bocadinho triste, não gosto de falar disso, não é? Pronto, fiquei com 3 filhos sozinho, tive de os criar, pronto, a minha carreira ali tremeu bastante, mas fui andando na vida e portanto, depois dediquei-me à escrita. Neste momento estou aposentado. Mas aquilo que é a escrita do José Moreira que eu estive a ver atentamente, vai desde o ensaio curto ou a crónica, que é um género. Sim, as crónicas. As crónicas da crónica, porque há bons. Em Portugal
há um ou outro cronista, mas houve, não no antigamente, mas também no antigamente, mas no pós-25 de Abril, nos anos 90, hoje fala-se muito das crónicas do Miguel Esteves Cardoso, das crónicas do Henrique Raposo, das crónicas do Alberto Gonçalves, há uma série... Olha, é curioso que há um cronista que eu adoro, que é o Lobo Antunes. Acho que as crónicas do Lobo Antunes... Para além dos escritores, que era isso que eu queria lá chegar, o escritor, pronto, um dos exemplos que é sempre citado era o Vítor da Cunha Rego, que trazia isso do Brasil, dos jornais que ele lá esteve, também o Portugal Lusitano, da oposição e tal, e da Folha de São Paulo e não sei o quê, ou do Estado de São Paulo, à época, mas que era o exemplo, o Pina, o António Pina tinha o exemplo acabado diário da crónica diária, do pequeno apontamento, disto, daquilo, que estes escritores tentam, já no século XXI, no caso do Esteves Cardoso, de Miguel Esteves Cardoso, e outros que andam por aí, mas a crónica também é uma prática do Zé Moreira, no jornal. Sim, mas é um pouco diferente. Mas como é que é isso da crónica? Depois também é a poesia, também é o ensaio mais alargado, por exemplo, estes aqui que iremos lá, linguística, literatura e outra flora. Estes aqui, muito diferentes, a língua move-se, até ao romance. Quer dizer, até vai... o exemplo do romance. É verdade. Como é que estes géneros, ou este tipo de escrita, precisa de uma disciplina, vamos lá, a criação de uma bolha, a criação da bolha criativa, passa a redundância. Como é que isto funciona? O processo de escrita... Eu não sou demasiado disciplinado, gostava realmente de sê-lo, mas não sou... Porque a minha vida também me dispersa um bocadito, não é? Eu tenho uma vida e eu gostava de me dedicar só à escrita, mas não, é impossível. No meu caso, pelo menos, é impossível, embora eu conheça aí amigos, tenho alguns amigos que se fecham durante meses e só escrevem. E que conseguem realmente obras extraordinárias. No caso da crónica, aquilo que eu escrevo e faço há muitos anos para o Correio de Minho, para o Diário de Minho, para umas revistas, etc., há mais de 40, 50 anos que eu faço isso. Eu sigo, quer dizer, dentro dos possíveis. Exato. Sim. São crónicas mais de índole linguístico-literárias. Portanto, mas agora deixe-me perguntar, que há uma ou outra que também eu li e às vezes parece-me assim. Até que ponto é que esse papel, ou esse, vamos lá, é um papel em termos sociológicos, mas em termos literários, alguma vez teve uma situação de mal entendido ou mal compreendido por parte, por exemplo, quando faz uma apreciação a um livro. Sai o livro de um autor ou de uma autora, faz uma apreciação, o que é que pensa, o que é que diz, não sei o quê. Até que ponto é que em Portugal, e agora estou a falar, Portugal até nem é um país de grandes polémicas literárias, ou, quer dizer, o bom gosto, o bom senso e bom gosto, as bengaladas famosas do Camilo para defender o Feliciano do Castilho, houve a famosa polémica Virgílio Ferreira versus Alexandre Pinheiro Torres, por causa do famoso livro de Almeida Faria, mas de vez em quando, não sei o quê, mas a coisa acaba à boa e velha maneira portuguesa, assim, mas eu não sou foi um ar que... Sim, não é isso, literário. mas digo assim, no meio como Braga, os jornais cingem-se praticamente à região, se os autores bracarenses, de alguma maneira, se sentem, provocam urticária, de alguma forma, não sei. Isto não... Eu ia dizer que não sou crítico literário, sim. Eu não critico livros. De vez em quando, eu posso ler um livro e se achar que, naquele momento, uma nota sobre aquele livro é pertinente, eu, lá vai. Eventualmente... Ou por outra, como é que como o autor se vê ou sente, neste caso, sente perante a crítica? Os autores aqui de Braga se escrevem sobre os seus livros. Eu gostava de ter um feedback sobre aquilo que escrevo. Pronto, já percebi. Já recebo assim uns comentários dos amigos. Nunca pressenti que fossem agressivos, nem a crítica, presumo que deva ser assim, nem a crítica deve ser feita para deitar abaixo. Abordoada. Exatamente, eu não vejo a coisa assim. E sinceramente, eu tenho tentado
andar em dia com os nossos escritores. E faço descobertas realmente extraordinárias. Nós temos grandes escritores. E estou a pensar, por exemplo, em dois. Talvez o Mário Cláudio. Para mim, o Mário Cláudio é um escritor extraordinário. O Walter Ugumem. O Walter Hugo tem livros lindíssimos. Eu acabei de ler agora O Deus na Escuridão. E antes tinha lido As Doenças do Brasil. E As Doenças do Brasil é um livro lindíssimo. Eu estava à espera que este Deus na Escuridão fosse, de alguma forma, fosse o seguimento, de alguma forma. Ao nível da linguagem, tenta, não é? Tenta mas a aproximação quase pelo mesmo caminho, mas não consegue. Diverge um bocadito. Também salta do Amazonas para a Ilha da Madeira. Pois. E, portanto, a coisa é um bocadinho diferente. Não é tão rica, ou pelo menos é mais... Mas nós temos grandes escritores e temos grandes cronistas e devemos estar muito satisfeitos com isso. Agora, a questão de eu escrever estas crónicas, eu faço porque A Língua Move-se, por exemplo, eu escrevi da primeira à última crónica a pensar neste livro. Portanto, em vez de estar a escrever um livro, eu ia publicando cada crónica e depois... E aquilo que eu pretendo fazer, e acho que é a grande qualidade desse livro, deste que é o seguimento, gramática das coisas, também é de crónicas, aquilo que eu pretendo fazer foi dar a alguém, e pensei nos professores. Pois é isso. Porque eu, como professor, senti muito a falta de textos que me ajudassem, não é, a abrir os olhos aos alunos. Um bocado a navegar quase sem vela. Exatamente. Entregue Exato. Portanto, sorte. digamos que no fundo eu pretendi ser didático, oferecer textos para que alguém pegasse neles e lesse e falasse de temas linguísticos e também literários aos alunos. Eu sei que estes dois livros foram usados em escolas, na própria universidade usaram os livros, porque são textos bem refletidos, embora sejam textos literários, em que eu sou muito brincalhão, muito irónico naquilo que escrevo, uso muita ironia brincalhona, não é? Mas são muito sérios. São muito sérios na forma que eu trato os temas. E, portanto, acho que estas crónicas são um bocadinho diferentes das crónicas habituais do dia-a-dia. São crónicas linguístico-literárias, em que eu falo mais sobre as palavras do que propriamente sobre o estilo, embora também fale sobre o estilo das coisas. Depois... Vamos falar um bocadinho de literatura. São os dois temas que nos faltam, não sei a hora, mas isto também... o tempo que nos resta chegará perfeitamente. 36. Mas um bocadinho assim, como é que é a poesia? Vamos falar um bocadinho da sua poesia. A poesia do José Moreira tem aí, de uma forma muito franca, sonetos. Quando nós sabemos que Camões é o grande sonetista. Fala-se muitas vezes daquilo que é as rivalidades, e assim vejas, de Sá de Miranda e os outros poetas da época que tinham uma certa animosidade, mas isso faz parte da fauna ou dos autores uns contra os outros. Faz algum sentido, ou por outra... Porque nós tivemos, ao longo do século XX, o primeiro modernismo, o Orfeu, a contra-revolução da presença, o segundo modernismo, eles designavam-se a contra-revolução literária, e depois os modernismos todos, assim um bocadinho já deslaçados, passe também esta vulgaridade da expressão no tempo, o futurismo foi cultivado mais ou menos na época, mas... Amada Negreiros e os pintores à volta daquilo, mas o caso do surrealismo português é uma coisa já muito tardia, porque é dos anos André Breton e os outros, chega cá por descoberta de Cesarini e chega a Lisboa, mas nós sabemos que daqueles grupos modernistas o Herberto Helder não comungava, a praia dele não era aquela, e depois até que alguns poetas, agora, no caso do José Moreira, que interessa, volta a olhar para o soneto como uma forma, um formato
da expressividade ou da criatividade poética. Até que ponto é que... Não, é interessante a observação, porque realmente o soneto foi posto um pouquinho de lado como forma, não é? Como forma literária. Era assim um bocadinho tradicional, quer dizer, olhava-se para mas a minha concepção a poesia 61 e todos os poetas depois que vieram, a partir de Gastão Peruso ou de Casimiro de Brito e essa gente, Luísa Neto Jorge, acabam por olhar para o soneto quase como um espartilho. Era qualquer coisa, como uma camisa de forças. Porque fazer soneto, escrever soneto é muito difícil. É mesmo muito difícil. Porque eu acho que é o subgénero literário, para mim, o subgénero literário poético mais interessante de todos. Exatamente por essa razão. Porque obriga o poeta... Há o poeta que, não é, que está ali de pé durante umas horas e é capaz de escrever 10 livros e a imaginação flui, vem por ali. Tem outros que escrevem poemas a dormir, não é? Que põe lá a coisa na porta. Eu não vejo a poesia muito nesse sentido, embora aceite e saiba que há poemas lindíssimos escritos dessa forma. Mas para mim a poesia é vista de outra forma. Eu ligo a forma ao sentido. O poema tem de ter um sentido, ou deve ter uma ideia que guie o leitor. Porque das duas uma. Mas o José Pereira, como escritor, como poeta, neste caso como poeta, deixemos de lado o romance, tem consciência de que do outro lado, voltamos à velha tríade, emissor, receptor, que é o leitor, e a mensagem, que é o poema. Como é que vê essa questão da liberdade, da autonomia? Não estou aqui a falar da teoria da recepção, nem nada que o pareça, não é por aí, nem era o que nos faltava, mas até que ponto é que quando cria, quando escreve, quando equaciona a sua liberdade de criador poético, tem nesse processo criativo a concepção, a ideia, eu sei que do outro lado tem que dar liberdade também ao outro e à outra. Isso. Eu escrevo com duas preocupações. A primeira preocupação é de transmitir uma mensagem que seja legível e que tenha características literárias que eu considero relevantes. Embora seja muito difícil de conversar sobre o que são as características literárias. A verdade é que o soneto obedece a regras rimáticas, não é? Precisa de fazer as marcações rítmicas, é preciso definir o tema e fechá-lo, não é? Com a chave. A própria cadência sonora, a própria... Tudo, portanto, trabalhar realmente um soneto exige um conhecimento, por exemplo, vocabulário muito, muito profundo, um conhecimento de formas. Ora, podem dizer que isto impede o outro, ou é capaz de impedir o próprio raciocínio, porque eu estou ali, não é, fixo e não deixo fluir o meu raciocínio. Tem tudo a ver com a concepção de poesia que nós temos. Eu adoro escrever sonetos. É no soneto que eu me sinto bem. É no soneto que eu me sinto bem. Embora também escreva outro tipo de poesia. Por exemplo, este Ósculo na Areia. Ele tem duas partes. A segunda parte tem o dizem dentro, a partir daqui. E a primeira parte foi escrita fundamentalmente a pensar em algo que depois aparece mais ou menos simbolizado na capa. Só falta aqui a criança. Não é? A criança na praia. Pois é o que falta. É daquela criança síria que morreu na praia. Sim, sim. E estes sonetos foram escritos quase todos a pensar nessa criança. Eu fiquei de tal forma perturbado com aquela imagem daquela criança que decidi escrever uma série de textos. E o primeiro soneto deste livro, o Ósculo na Areia, exatamente, era as lágrimas de sal. Ósculo na Areia. É um beijo na areia, mas um beijo religioso, simbólico. E fui por aí fora escrevendo estes sonetos, que estão muito sentidos, embora sejam realmente obedeçam a forma, os ritmos. Canónica, quase. Tem aquilo que eu considero fundamental, que é a ideia que eu pretendi transmitir. Portanto, para mim, poesia é ideia mais forma. E tudo aqui está contido, rimas, ritmos,
E eu quero que o leitor leia e acompanhe o meu raciocínio e veja, né, e sinta qual foi Comunga daquela a ideia transmitida. assim um bocadinho que às vezes alguns poetas assumem como suas, que é o primeiro é da inspiração e depois, o primeiro verso, e depois é trabalho por aí abaixo. De certa forma é isso. De certa forma é isso. Desculpa. Há aqui muito trabalho. Primeiro vem a ideia Pois é e isso. depois é preciso trabalhar. Trabalhar. Isto demorou bastante tempo a fazer. Demorou muito tempo a escrever. O que eu espero é que as pessoas que realmente leem estes sonetos e que leiam a minha poesia, o que eu quero é que gostem. Que leiam, que Compreendam, claro. E que gostem. É esse o É objetivo esse o da objetivo. poesia. Estamos a chegar ao final desta conversa. Outros temas ficarão para a próxima oportunidade. Sei que o José Moreira da Silva também é editora, de alguma forma está ligada a uma casa editorial chamada Morfema, Morfema, não é por acaso, Morfema. Mas vou-lhe fazer a pergunta, não é nenhuma armadilha, nem nada que eu pareça, mas nesse papel, porque depois, anteriormente, tocámos de uma forma assim, falou em Dostoiévski, mas aquilo que são as afinidades eletivas do José Moreira da Silva, se como editor, que autores, aqueles desta maneira, podemos dizer, qual é a pergunta, não é? que, portanto... Ora bem, a Morfema foi criada por mim e pelo meu filho mais velho, o Álvaro. Porque, em determinado momento, nós tínhamos aqui uma editora em Braga que era do Fernando Pinheiro. Sei. A Calígrafo, por acaso está aqui. Exato, e dois desses livros foram publicados pelo Fernando. Mas o Fernando, em determinado momento, disse que ia acabar com a empresa, porque, pronto, aquilo dava muito trabalho e só dava prejuízo, é verdade. Só dava chatices. Só dava chatices. E então, eu e o meu filho, em conversa, sabe como é que nós não substituímos aí o Fernando? Porque Braga vai ficar sem uma editora para estes jovens escritores, não é? Daí com vontade de... Não é? Porque não temos próprio... Há uma do Pedro Sarumeiro, mas é mais para Mas crianças. é mais o infantil juvenil. Depois da Universidade de Minho agora. Tem, mas agora estão no formato digital. Pois o é, papel é já um bocadinho diferente. é diferente. Eu e o meu filho continuamos a acreditar no papel. Continuamos a acreditar. A venda não é muito fácil. Sim, isso não. A distribuição do livro é muito difícil e muito cara. É muito complicado. e é caro. Há empresas que, enfim, que assambarcam quase tudo. Nós sabemos disso tudo. Portanto, isto é uma pequena empresa que está a começar. Já publicámos alguns livros. E esperamos ajudar o mais possível os nossos jovens escritores que tenham qualidade. Temos recebido muitos convites para publicar, mas naturalmente que eu e meu filho somos muito exigentes na forma como selecionamos. Portanto, temos que dizer que não várias vezes, mas eu acredito que isso acontecerá Mas editoras. aquilo que eu queria saber era dos autores nacionais ou estrangeiros, aquele que gostaria de... que faz parte. Eu gostava de editar também. alguns. Por exemplo, aquelas afinidades, ou aquele não é o companheão de Ruth, mas este autor gostaria nós de... cheguemos à edição de alguns portugueses. Não é? Falou Olha, de vós? de um espanhol, que eu não me importava de editar, teria muito gosto, era o Zafón. Gosto muito do Carlos Zafón. Dos portugueses, não me importava de editar o Walter Hugo, não é? Porque sou amigo dele e sei que ele tem uma grande obra. Também não me importava de editar o Mário Cláudio, não é? Não me importava, ou o Mário de Carvalho. Sim. Quer dizer, autores muito bons que nós temos, e eu não me importava nada de os editar. Pode ser que um dia haja oportunidade para fazer esses convites, não é? A vida vai se desenvolvendo, De vez em a quando, empresa vai a criança cresce, evoluindo, torna-se um exatamente, está a ir adolescente devagarinho. e torna-se um adulto. Neste momento está a ir devagar, com calma, mas está a ir bem. A árvore está a crescer com a raiz, que é o que nós É o queremos. que interessa. É. Chegamos ao final da nossa conversa, mais uma sessão de O Ouro da Casa, com José Moreira da Silva. Se me permitem aqui um bocadinho a sugestão ou a indicação, já agora, fica aqui, este romance, 7 traços na parede nua, uma edição de Labirinto, vão à procura e leiam-no, porque de julho de 2020, já lá passaram 4 anos,
mas garanto-vos que vale bem o esforço e aquilo que é. Não é propriamente encontrar a agulha no palheiro, mas é encontrar 7 traços na parede nua, 7 traços numa livraria de Braga ou dos arredores. Fica aqui realmente a indicação nossa, se permitem este exercício nosso. José Moreira da Silva, obrigado. Obrigado eu. E só a referência final a este 7 traços na parede nua que escrevi, levou mais ou menos 10 anos a escrever. Muito obrigado. Pronto, José Moreira, obrigado. É isso. Está feito. É isso.